Amém aí. Glória a Deus. Deixa só as crianças subirem. Acalma o seu coração, fecha os seus olhos. Deixa eu orar por você nessa noite. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Tu és adorado, Jesus. Glória a Jesus. Feche seus olhos nessa noite. Pai, nós rendemos adoração a Ti, Espírito Santo. Pai, nós não viemos nesse lugar aleatoriamente, Jesus. Nós estamos aqui primeiro porque nós Te reconhecemos como nosso Deus. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Nós o reconhecemos como Senhor da nação. Nós o reconhecemos como Deus da nossa vida, Jesus. Pai, eu oro para que os nossos corações estejam atentos nessa noite, Jesus. A Tua palavra, aquilo que vai ser ministrado, não tem nada a ver com o pregador, mas tem a ver com a Tua palavra, Jesus. Eu oro para que o Senhor me use nessa noite para falar com o Teu povo. Pai, que essa mensagem aqui, que primeiro o Senhor derramou na minha vida, ela venha transbordar na vida da Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Que ela venha cumprir o propósito a qual foi designada para cada um aqui neste lugar, Espírito Santo. Pai, conforme a Tua palavra for sendo ministrada, que ela venha estar curando as pessoas que estão aqui. Pai, se tem alguém aqui em enfermidade, à medida que a Tua palavra é ministrada, que venha trazer cura, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Eu oro agora para que toda seta do diabo, toda investida do diabo, que o Senhor possa agora varrer este lugar, e que a Tua glória, o Teu Espírito Santo venha sobre essa casa, agora em nome de Jesus. Pai, nós cantamos que as muralhas vão cair, nós cantamos pedindo para que o Senhor rasgue os céus. Pai, nessa noite eu oro novamente, faz de novo, venha com Teu poder, venha com a Tua glória, vem com a Tua majestade, venha com a Tua unção, Espírito Santo. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, Pai, nós precisamos da Tua presença, porque sem a Tua presença não tem como a gente prosseguir, não tem como a gente continuar. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, e nós declaramos que o Senhor é vida, e vida em abundância. Nós Te chamamos nessa noite, nós clamamos o Teu nome nessa noite. Venha e faça morada, venha e mude o nosso caráter, mude o nosso coração, nos dê um coração de carne, nos dê um ouvido atento à Tua palavra e nos dê olhos de fé, para que nós possamos enxergar, não aquilo que está à nossa frente, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro em nome de Jesus. Você pode falar um amém aí? Eu falo com você hoje sobre quem somos aos olhos de Deus. Quem você é aos olhos de Deus? Durante a semana, e algumas pessoas aqui sabem porque eu vou falar agora, eu andei perguntando, eu olhei para a pessoa e falei: quem você é? Fulano de tal, quem você é? Aí a pessoa, eu falei: irmão, deixa eu te falar, o gago aqui sou eu. Você quer tomar o meu lugar? Eu sou gago. Quem você é? Se eu parar na sua frente e te perguntar quem você é, quem é você, Bruna? Quem é você, Daiane? Quem é você, Fábio? Quem é você, Denise? Quem é você? Existe um contraste muito grande de quem eu sou diante dos homens e quem eu sou diante de Deus. Se Deus para na sua frente e fala assim: quem é você? Ou se você para na frente de Deus e pergunta para Ele: Jesus, quem eu sou? É uma pergunta difícil. Se para nós humanos, eu perguntando para algumas pessoas, foi difícil algumas pessoas responder, imagina o próprio Jesus. Imagina o próprio Jesus perguntando. Imagine você perguntando para Jesus: quem eu sou? Jesus, quem é que eu sou? Você que é casado, pergunta para sua esposa: esposa, quem eu sou?
Ela vai te dizer. Pode ter certeza. Não olha para o lado não, esposa. Pergunta para o seu marido quem você é. Então, eu quero falar aqui com você nessa noite sobre isso. Quem somos nós aos olhos de Jesus? Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, capítulo 3. E enquanto você abre lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, não precisa projetar ainda, André. Eu quero fazer uma introdução aqui com você. Alguns meses atrás eu preguei sobre o primeiro amor e eu trouxe o livro de Apocalipse, eu trouxe uma carta, a carta de Efésios, eu trouxe esse entendimento para você e eu quero repetir aqui nessa noite, eu quero recapitular algumas coisas aqui com você sobre o livro de Apocalipse. Primeira coisa, o livro de Apocalipse é o livro, se você perguntar, já foi feita uma enquete de qual é o livro mais lido da Bíblia. Apocalipse está em último lugar. Ninguém gosta de ler Apocalipse. Todo mundo tem um receio de ler Apocalipse ou medo. Eu fiz essa pergunta aqui. Quem é que tem medo de ler o livro de Apocalipse? Tem alguém que tem medo? Algumas pessoas já me procuraram e falaram, eu tenho medo. Não, pastor, eu não leio Apocalipse não, porque é um livro de símbolos, é um livro muito difícil de compreender, e segundo, porque eu tenho medo de ler. Mas nós precisamos entender que Apocalipse significa revelação. Como que é difícil entender algo que Deus está revelando a nós? Apocalipse significa revelação. E o que essa revelação traz para mim como conhecimento? O resumo de Apocalipse ele se resume a duas coisas. A primeira delas é, Jesus vai voltar. E a segunda é, a igreja vai vencer. Fala comigo, Jesus vai voltar e a igreja vai vencer. Agora com mais entusiasmo, com mais força, fala, Jesus vai voltar. Fale como se você estivesse esperando de verdade a volta dele. Fala, Jesus vai voltar. E a igreja vai vencer. Fala assim, e eu vou vencer. Lagoinha Samambaia vai vencer. Esse é o resumo do livro de Apocalipse. A espera da volta de Jesus e a revelação de que no final nós vamos vencer. Você está aqui comigo, irmão? Reaja. Se Deus falar com você, você reaja. Pode reagir, porque a palavra faz a gente fazer isso, amém? João, ele é designado a escrever 7 cartas. Essas 7 cartas, elas são designadas às igrejas da época. Apocalipse se trata do ontem, do hoje e do amanhã. Então, essas cartas, João, quando é levado em espírito ao céu e Jesus começa a trazer essa revelação, quando Jesus fala, João, olha só, lá no capítulo 1 de João, está escrito lá que João foi tomado em espírito, e quando João chegou lá, ele viu Jesus, ele caiu como morto. Jesus tocou nele, ele se levantou e ele viu Jesus andando sobre 7 castiçais. Toda vez que Apocalipse falar sobre castiçais, está querendo dizer igreja. Jesus, ele estava andando no meio das 7 igrejas. Ele conhecia as igrejas e ele escreveu cartas para essas igrejas. Você está aí, diz amém. Então, foi escrita 7 cartas para 7 igrejas. 7 cartas. Então, a forma como Jesus escreve essa carta, ela é construída, essa mensagem para as igrejas, ela é construída em 4 características. Ela é construída de 4 maneiras. A primeira maneira, quando essa carta ela é escrita, Jesus, ele se apresenta. Se você pegar 7 cartas do Apocalipse, você vai ver que a primeira coisa é Jesus se apresentando à igreja. A segunda coisa, Jesus está apreciando a igreja. Jesus reconhece o que tem de bom na igreja. A terceira coisa, Jesus corrige a igreja. Ele traz uma palavra de correção. E a quarta coisa é, Jesus, ele promete, ele faz uma promessa para a igreja. Então, quais são essas 4 maneiras? Jesus se apresenta, Jesus aprecia, Jesus corrige e Jesus promete. Essa é a forma que foi construída
essas cartas. E antes de nós lermos o texto, eu queria trazer, nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, ela tinha, a cidade de Laodiceia e a igreja, ela tinha algumas características. A primeira característica da igreja de Laodiceia, da cidade de Laodiceia, era que era uma cidade muito rica, porque o banco principal da Ásia Menor estava localizado em Laodiceia. Ou seja, o banco principal estava lá. Ou seja, era uma cidade rica, era uma cidade poderosa, era uma cidade que tinha muito dinheiro. A segunda característica dessa cidade era que eles tinham fábricas de tecidos. Laodiceia era a cidade que mais fabricava tecidos coloridos e escuros para toda a região da Ásia Menor. Eles eram um fabricante de tecidos. Ele que fornecia, eles que exportavam para todas as regiões. A quarta característica, a cidade de Laodiceia, eles fabricavam os melhores colírios. Tinha um pó na época que quando você jogava no rosto, no olho, melhorava a sua visão. Então eles tinham o melhor colírio. Eles exportavam os melhores colírios da região, eram deles. E tem outra característica muito importante da cidade, que Laodiceia ficava no pé de duas grandes cidades importantes. A primeira cidade era Colossos. Colossos era conhecida por ter uma água muito gelada. Quem já viajou para Santa Catarina aqui? Deixa eu ver. Eu nunca fui, mas meu pai foi e disse lá que a água é gelada. Você conhece um outro lugar que a água é gelada? Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, né? Espírito Santo, sabe aquela praia com água gelada, aquele rio gelado? Colossos era conhecido porque as águas eram muito geladas. E a outra cidade era Heriópolis. E Heriópolis era conhecida pela água ser quente. Era uma Caldas Novas na vida, águas termais. Tanto que as águas lá eram consideradas medicinais. Então olha só, Laodiceia estava no pé dessas duas cidades. Uma cidade tinha água gelada, a outra cidade tinha água quente. Logo, esses rios desembocavam em Laodiceia. Ou seja, a água que chegava em Laodiceia era uma água morna. Uma água quente e uma água fria. Elas desembanhavam, é assim que fala, desembanhavam? Em Laodiceia, ou seja, a água era morna. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Se você trouxe sua Bíblia, se você não trouxe, pode olhar para o telão. Acompanha comigo, a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Eu sou o soberano da criação de Deus. Versículo 15. Conheço, versículo 14, Jesus já se apresentou. Versículo 15. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Versículo 18. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas, para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Versículo 21. Aquele que vencer, olha a promessa. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas. Lendo o texto, depois dessa introdução que eu dei, fica muito mais fácil entender como que Deus fala comigo e com você. Ele primeiro diz que Ele nos conhece. Ou seja, Ele te conhece, então Ele sabe quem você é. Deus conhecia aquela cidade, Jesus conhecia aquela igreja, Jesus conhecia aquela cidade. Ele começa a falar de acordo com o que Ele conhece da cidade. E é assim comigo e com você. Ele diz lá no versículo 1, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém. Ou seja, eu sou o Amém. Amém significa assim seja. Deus está querendo dizer para a igreja, eu tenho a palavra final. Não adianta homem falar ao meio de vocês, não adianta homem falar algo para você. Eu sou o teu Deus, eu tenho a palavra final. A palavra final é minha. Se eu digo para fechar a porta fecha. Mas se eu digo abre, a porta tem que abrir. Se eu falo para o mar, acalme-se, o mar tem que se acalmar, porque eu sou o Deus soberano. Ele está dizendo isso para a igreja. Em nome de Jesus, nós estamos entrando no mês de maio. Olha, Deus está falando para você, olha, você vai viver coisas sobrenaturais, mas eu que dou a palavra final. Não adianta Satanás vir com muralhas, não adianta Satanás vir contra a sua família, contra você. Eu sou o Deus do Amém. A palavra final é minha. Nós estamos rodeados, nós estamos dando a que vozes nós estamos ouvindo? A quem nós estamos ouvindo? Nós estamos dando ouvidos a vozes que não são de Deus? Quem nós temos ouvido? Nós estamos rodeados por pessoas, nós estamos rodeados por palavras, nós estamos rodeados por todo tipo de gente falando o tempo todo, mas eu e você, nós precisamos ter cuidado com quem nós estamos ouvindo. A língua, ela tem um poder, isso é Bíblia, a Bíblia diz que a língua tem um poder de morte e tem um poder de vida. O homem diz que não tem jeito. O homem vai dizer que você só tem tanto tempo e você vai falir, você só tem tanto tempo, não, essa doença aí vai demorar para passar. O homem diz que é hora de parar, o homem diz que é hora de desistir, mas eu e você, nós precisamos nos lembrar que Ele é o Senhor do Amém, Deus dá a palavra final. Irmão, deixa eu falar, olha para mim, não deixe nenhuma palavra torpe da sua casa, não deixe nenhuma palavra confusa entrar dentro da sua vida, não deixe influência, vozes de fora influenciar. Você se move por aquilo que o Espírito Santo colocou na sua vida e não por palavras de homem. Você se move por aquilo que o Espírito Santo revelou a você e não por aquilo que o diabo diz para você. Você está aqui comigo? Pare de ser influenciado por todo tipo de gente, por programas de televisão. Pare de ser influenciado por TikTok, por celular. Não, tem uma voz de Deus falando o tempo todo e nós precisamos ouvir. Você está aqui? Não deixe nenhuma palavra contrária à voz de Deus penetrar no seu coração. Não deixe nenhuma palavra que não venha dos céus fazer morada na sua mente. Não deixa. Irmão, guarda isso no seu coração. A voz de Cristo não é uma sugestão. Eu falo de novo ou eu deixo para lá isso aí? Vocês querem ouvir de novo? Olha só. Você que está anotando, anota aí. A voz de Cristo não é uma sugestão. Ela é a sentença final. Ela é a sentença final. Acabou. Deus falou, a água parou. Deus falou, e literalmente a água parou, né? A tempestade parou. Para. Deus falou, tem que parar. Se Deus falar para você, levanta e anda, você levanta e você anda. Porque Ele tem poder para isso. E Ele continua dizendo, eu sou a testemunha fiel e soberano da criação. Ele nos conhece verdadeiramente. Ele sabe quem nós somos.
Ele anda nos corredores. Lá em Apocalipse capítulo 1, vai falar que ele anda no meio dos castiçais. Ele anda no meio da igreja. Ele anda nos corredores da sua vida. Ele anda nos corredores das suas emoções. Ele anda nos corredores daquela situação que você acha que é impossível. Ele sonda a sua vida. Ele te conhece como ninguém. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você precisa. Não adianta tentar esconder nada de Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. De tudo. Ele sonda as nossas vidas. Ele tem conhecimento total de quem somos. E o texto, ele continua dizendo: olha, eu conheço as suas obras. Olha aí. Deus está falando: eu conheço você. Eu conheço aquilo que você fez no verão passado. Eu conheço aquilo que você está fazendo. Eu conheço aquilo que você faz ou deixa de fazer. Conheço as suas obras. E ele disse: sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. Eu quero que você entenda, a palavra de Deus em todos os momentos fala sobre polarização. A polarização é de Deus e é saudável. A polarização, ela é de Deus. Jesus está numa cruz. De um lado tem um bandido condenado e do outro tem um bandido salvo. Jesus diz: é sim, sim e não, não. É ou não é? Não é isso que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz: é sim ou é não. É homem ou é mulher. É macho e fêmea. Não tem meio termo. Não tem pecado é pecado. E é a palavra de Deus que diz. Não tem meio termo. Ou é homem ou é mulher. Ou é ou não é, irmão. Ou é céu ou é inferno. Ou é céu ou é inferno. Você nunca vai chegar numa mulher e perguntar assim: oi, você está grávida? Ela vai falar: não, eu estou meio grávida. Você já ouviu alguém falando que está meio grávida? Ela pode não saber, mas dentro dela já é uma coisa ou é outra. Não existe meio termo quando se fala do reino dos céus. Ou é sim ou é não. Ou é pecado ou não é pecado. Você está aqui e diz amém. Ou é céu ou é inferno. Não existe mais ou menos. E eu e você, nós não podemos sair desse padrão estabelecido por Deus. Porque a partir do momento que nós queremos sair desse padrão, a gente vai começar a adaptar a mensagem de Deus. Aí a gente pega a palavra de Deus e começa a adaptar ela à nossa vontade, ao nosso propósito, ao nosso querer. Não, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é a vida, ela que nos guia, ela que nos firma. Você está aqui comigo? Essa é a palavra de Deus. Eu e você, nós não podemos sair disso. Quem nós somos aos olhos de Deus? Quem você é? Você é um crente morno ou você é um crente frio? Não existe mais ou menos. Ou você é ou você não é. Jesus tem repulsa daquele que não toma atitude. Jesus tem repulsa daquele que não toma a frente. Jesus, ele reprova aquele crente que Raimundo. Já ouviu falar do crente Raimundo? É um pé no mundo e um pé? É. A palavra, eu estou no texto. O texto está dizendo que Jesus reprova. Jesus está reprovando pessoas que estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Quem nós somos diante de Deus? Quem nós somos diante do Criador? Aquele que não se pode esconder nada. Aquele que diz que tudo que está em oculto vai vir ser revelado. Quem sou eu e você diante do Deus Todo-Poderoso? Quem nós estamos? Qual que é a máscara que a gente está usando? Não adianta. Não adianta.
Jesus, ele vai dizer assim, olha, é melhor que você seja frio. Sabe por que Jesus fala isso? Porque se você for frio logo, é mais fácil o evangelho te alcançar, a graça te alcançar, você se converter e se tornar uma pessoa quente. É muito mais fácil você, sabe, é melhor que seja frio. Aí alguém vai lá e vai pregar o evangelho para você, alguém vai pregar Jesus para você, e aí você vai ter uma vida transformada, vai ter uma virada de chave sobre a sua vida. A Bíblia está dizendo, Jesus está falando, olha, era melhor que você fosse frio ou quente. A mornidão é o estado de quem conhece a verdade, mas não se importa com ela. Eu conheço Jesus. Já viu aquela pessoa que fala, eu sei que eu estou errada? Alguém já ouviu isso? Eu sei que estou errado. E não muda por quê, crente? A pessoa vai te pedir conselho. E você fala, pois é, pastor, eu sei que eu estou errado. Eu falei, Vamos lá? É isso, a mornidão é o estado de quem conhece a verdade, mas não se importa, não quer mudar. Irmão, não basta você saber, você precisa viver essa verdade na sua vida. Fala amém aí em nome de Jesus. Não adianta saber, não adianta você saber que Deus muda e não viver essa mudança. Não adianta você saber que Deus provém e não viver essa provisão. Não adianta você saber que Deus cura e não viver essa cura. Não adianta você saber que Deus perdoa e você não vive o perdão dele. Não adianta você saber que Deus transforma, muda caráter, transforma, liberta e não viver essa libertação. Aí nós somos crente morno. Não adianta a gente saber que precisamos dele e não corremos até ele. Você está aqui comigo? Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Não adianta. Você tem que saber e você tem que viver. Você tem que ter experiências com Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, há um novo nível para nós. Jesus, ele quer nos levar a conhecer outras realidades espirituais. Está na hora de mudar de fase, está na hora de mudar de nível, está na hora de crescer um pouco mais espiritualmente. Você está aí, diz amém. Jesus nessa noite está te convidando a subir de nível. Não adianta ter 30 anos de crente e não viver a plenitude de Deus. Não adianta estar todo culto dentro da igreja e não viver o favor de Deus. Não adianta, não dá para viver na mornidão. Irmão, levanta a sua mão, deixa eu profetizar na sua vida. Deus está segurando a sua mão nessa noite. Ele está te levando para uma outra realidade espiritual. Deus está guiando os seus novos ministérios. Deus está nessa nova estação. Chegou a hora de mudar de estação. Profetize isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, você vai passar de nível. Você está aí, diz amém? Para que a estação troque, eu preciso entender qual é a minha estação atual. Você precisa saber passar pela estação atual. Não adianta. Porque quando eu e você sabemos a estação que estamos, sabemos também como podemos prosseguir a partir dessa informação. Se eu estou no inverno, o que eu vou fazer para passar o inverno? Eu vou Hein, igreja? O que eu vou fazer? Eu vou me aquecer, eu vou comprar uma roupa de frio. Roupa de frio é caro, né, irmão? Misericórdia. Aí tem uma galera que veste um sobretudo assim, bonito, estilo europeu. A Bruna tem um desse, não tem, Bruna? Aí, eu sabia. Veste um sobretudo assim, aquela coisa mais linda do mundo. Nós temos que nos preparar para passar pelo inverno. E como é que eu sei qual que é a estação que eu estou? Irmão, quem mora em Brasília aqui, levanta a mão. Você que nasceu aqui. Você que não nasceu aqui, levanta a mão. A gente tem um negocinho para te ensinar aqui. Não, mas você cresceu aqui, né? Amém, né? Quem não cresceu aqui em Brasília?
Deixa eu ver. Isso, glória a Deus. A gente tem um negocinho para ensinar para vocês. Aqui em Brasília tem algumas estações do ano. Aqui em Brasília nós temos uma estação que é a estação da seca. Alguém precisa... cadê os brasilienses aqui? Alguém precisa falar pra gente que chegou essa estação? Você conhece de longe, não é? Tem uma estação aqui em Brasília que é a estação das queimadas. Você precisa ver na televisão que está na estação da queimada? Você sabe identificar de longe, é ou não é? Você sabe quando vai chover ou quando não vai chover. O céu pode estar fechado. O brasiliense olha, não vai chover não, pode ficar tranquilo. Aí quem está de fora olha assim e fala, irmão, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você fala, não vai chover. Isso aí é só para se aparecer o céu. E não chove. Às vezes está um sol, está ensolarado, dia ensolarado. O brasiliense olha e fala, vai chover. 2 horas depois, o que está acontecendo? De repente o céu escureceu. E a chuva veio. Por que eu e você temos esse entendimento? Porque nós não estamos vivendo aqui. Você não pode ter nascido aqui. Mas se você cresceu aqui, você adquiriu esse conhecimento. Você adquiriu, você sabe, você conhece. Porque você mora, você cresceu. Você está a todo tempo. Você acorda em Brasília. Você dorme em Brasília. Quando vem pessoas de fora, as pessoas ficam abismadas. Ai, é o céu mais bonito que eu já vi. E é o céu mais feio também. Vocês já viram quando vai dar uma tempestade mesmo assim? Ó? Você fala assim, meu Deus do céu, o que aconteceu com aquele céu maravilhoso? Nós temos esse conhecimento. E no mundo espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como eu sei a estação da minha vida? Primeira coisa, relacionamento com Deus. Não adianta, você não vai saber qual que é a estação da sua vida se você não tiver um relacionamento com Deus. Impossível. Por que tem muitas pessoas frustradas? Porque não tem relacionamento com Deus e não sabem em que estação estão. Não sabe. Não tem como, irmão, se relacionar com Deus de 15 em 15 dias. Não tem como se relacionar com Deus de 3 em 3 dias. Não tem como se relacionar com Deus um dia sim e um dia não. Eu e você fomos chamados para ser constantes. Eu e você fomos chamados para ser ativos. Pessoas que estão em movimento. Fala amém aí. Para isso que nós fomos chamados. Eu posso aprofundar um pouquinho mais isso aqui? Posso? Muitos pais estão perdendo os filhos porque não sabem qual é a estação que eles estão. Estão perdendo os filhos. Tem muitos adolescentes que chegam para a gente e falam, parece que meu pai e minha mãe nunca foram adolescentes, eles não me entendem. Maridos perdendo esposas porque não conhece a mulher que tem. Não sabe. Irmão, eu acordo de manhã, pelo bom dia da Cássia, eu sei qual é a estação dela. Pelo bom dia eu sei, não vou nem respirar perto dela. Se eu respirar vai dar ruim. Pelo bom dia dela eu conheço, ela está no bom dia. Posso pedir algo para ela. E ela também me conhece, ela sabe quando eu estou bem, quando eu estou mal. Tem muitas pessoas perdendo batalhas por não saber qual é a estação que está. Não sabe. Está perdendo. Por que eu estou perdendo batalha? E ora, e faz campanha. Mas você não tem constância com Deus. A gente só procura Deus para pedir. Aí a gente vai perder as batalhas. Aí a gente vai perder. Talvez eu e você, talvez você esteja perdendo a estação que Deus preparou por falta de relacionamento. Deus já virou a estação na sua vida. Meu Deus, vou falar de novo. Vocês estão me ouvindo? Ei, som. Vou falar de novo. Deus já mudou a estação da sua vida. Talvez você ainda não... Você não está vivendo essa nova estação porque você não está ouvindo. Porque você não tem relacionamento com Ele. Talvez você esteja perdendo o favor de Deus pela falta de constância.
Talvez você esteja perdendo, eu e você estamos perdendo a provisão porque não estamos firmes. Nós não estamos constantes. Nós viemos uma vez sim, outra não. E eu não estou falando de estrutura. Eu estou falando de relacionamento pessoal. Você e Deus, na sua casa, dentro do seu quarto. Há quanto tempo nós não choramos dentro do nosso quarto mais? Nosso coração está tão duro com os afazeres da vida. A gente está tão preocupado com o mundo que a gente nem chora mais na presença de Deus. Não tem como você ler a palavra e não chorar. Eu já falei, toda vez que eu leio o livro de Apocalipse, eu termino o livro de Apocalipse chorando. Eu falo assim, meu Deus do céu. Eu estava lendo o livro de Tiago, eu preguei sobre Tiago aqui na quarta-feira. Meu Deus do céu, minha cabeça explode assim, bum. Lendo essa passagem que nós lemos aqui, olha, Deus pega características da cidade para poder trazer uma palavra. E eu quero dizer uma coisa para você, a cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, das 7 igrejas, foi a única que não recebeu apreciação de Deus. Vocês perceberam? Ele não apreciou a igreja em hora nenhuma. As outras igrejas, ele fala assim, eu aprecio as suas obras, sei que vocês têm pelejado, sei que vocês têm perseverado, e eu estou junto com vocês, eu reconheço isso em vocês. A igreja de Laodiceia, Deus não aprecia, foi a única. Não há apreciação de Deus, só há correção. Porque eles não tinham um relacionamento. Eu e você, nós precisamos sair do lugar da mornidão. Precisamos sair do lugar do talvez. Precisamos sair do lugar do se. Está na hora de sair do lugar do mais ou menos. Ou é sim, ou é não. Olha o silêncio. Irmão, eu quero profetizar de novo na sua vida. Deus está colocando o permanecer dele em você. Levanta a sua mão em nome de Jesus, deixa eu profetizar. Deus está firmando os seus pés na rocha. Deus está trazendo você para perto. Ele está dizendo que você vai alcançar todas as coisas que Ele preparou para você. Nele você está seguro. A sua família está seguro. Nele você tem vida e vida em abundância. Estando firmado nele, eu e você vamos alcançar lugares altos em nome de Jesus. Você recebe isso nessa noite em nome de Jesus? E o versículo continua, a palavra vai dizer, olha só, Deus falando para a igreja, presta atenção em nome de Jesus. Você está aqui comigo? Quem está recebendo de Deus aqui nessa noite? Olha só, ele continua dizendo, você diz, Jesus falando para a igreja, você diz, estou rico, adquiri muitas riquezas e não preciso de nada. Vocês estão entendendo? Era a igreja mais rica, era a cidade mais rica. E eles falaram, olha, cidade rica, igreja próspera. O que a palavra está dizendo aqui? Olha, tinha culto, tinha dinheiro, tinha tudo. A igreja era rica, ela só não tinha aprovação de Deus. Tinha tudo. Olha que loucura. Você diz, estou rico e não preciso de nada. Não preciso de nada. A igreja não tinha aprovação de Deus. E a igreja, por ser rica, ainda se achava na condição de ser abençoada por Deus. Olha que loucura. Tem muita gente que está dando certo financeiramente e está achando que Deus está no meio. Olha o silêncio de novo. Tem muita gente, sabe, tem muita gente aí, e isso eu vi esses dias, tem muita gente terminando o casamento, largando os filhos, largando a esposa para ficar com a amante, e só porque isso está dando certo, está achando que Deus está no meio. Tem muita gente que está roubando, e aí por ninguém saber, acha que Deus está no meio. Tem gente que está achando que está dando certo. Você sabe o que eu aprendo com isso? É possível prosperar financeiramente em todas as outras áreas, sem a aprovação de Deus. Você pode prosperar sim, você pode sim dar certo, mas sem a aprovação de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Eles eram ricos, prósperos,
mas não tinha aprovação de Deus. Não tinha aprovação de Deus. Irmão, você pode ser rico, você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode ser o melhor voluntário, você pode ser o melhor pastor, o melhor obreiro, mas se você não for aprovado por Deus, não adianta nada. Você pode ter o dinheiro que for, sua empresa está prosperando, não falta nada na sua casa, você compra o que você quiser, mas você não tem a aprovação de Deus. Fala amém comigo aí. É isso que Jesus está falando aqui para a igreja. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, vai dizer: procure apresentar-se a Deus como? Aprovado, como trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo do 5 ao 7, vai dizer assim: examinem-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo, Jesus, está em vocês? A não ser que tenha sido reprovado. Olha aqui, a não ser que você tenha sido reprovado. E espero que saibam que nós não fomos reprovados. Agora, orando, Paulo está dizendo agora, eu não fui reprovado. E agora eu oro, não é isso que a palavra fala? Agora oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum. Não para demonstrar que fomos aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que fomos reprovados. Olha aqui a palavra de Deus falando. Você está aqui e diz amém. 1 Tessalonicenses 2,4. Pelo contrário, falamos como homens, a quem Deus aprovou e confiou o evangelho, não para agradar as pessoas. Isso aqui é forte. Vou ler de novo. Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o evangelho, não para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Nós temos que ser pessoas aprovadas. Não adianta nada, irmão, não adianta a gente ser a melhor igreja, a maior igreja de Samambaia. Não adianta, se o Espírito Santo não nos aprovar, de nada vale. Não adianta, nós temos que ser pessoas aprovadas. E o texto continua dizendo, o texto de Apocalipse, não reconhece, Jesus está falando assim, vocês dizem que estão ricos, que não precisam de nada, mas não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha aí o contraste de novo entre a visão do homem e a visão de Deus. Aqui o homem olha e diz que está prosperando, irmão. Riqueza não é símbolo de prosperidade. Riqueza não é símbolo de aprovação. É por isso que Deus vai falar, olha, não busquem o ouro que vai ser corrompido, as riquezas dessa terra, mas busque, para de ir atrás do pão que estraga, mas vá atrás do pão que dura para sempre. Não é à toa que Jesus está falando isso para a gente. Por que muitas pessoas aí estão ricas? Gente, eu conheci esses dias, não vou expor aqui, mas eu conheci esses dias, a pessoa montada no dinheiro. Não foi, amor? A gente viu, montada, completamente arrogante. Dá para você ver que quem domina a vida dela é o dinheiro. Se um dia ela perder o dinheiro, ela se perde no mundo. Mamon está dominando a pessoa. Cuidado com o mamon, não deixa mamon dominar a sua vida. Quem guia você é o Espírito Santo, não é o dinheiro. O povo estava no deserto, eu li aqui na hora da oferta. O povo tinha tudo no deserto, mas estava preso. Foram libertos e Deus enviava maná todo dia para eles, irmão. Riqueza não é sinônimo de prosperidade. Não é porque a igreja está cheia que significa que é uma igreja aprovada. Não é porque o seu vizinho comprou um carro novo e está prosperando que quer dizer que ele está sendo aprovado por Deus, não. Eu prefiro eu ser pobre e não ter nada e ser aprovado por Deus do que ter tudo e ser reprovado. Do que adianta? A gente tem tudo aqui na terra, mas não vai alcançar o eterno.
Eu prefiro o eterno. Alguém prefere o eterno aqui nessa noite? Irmão, desapega. Desapega. Pastor, é errado eu ser próspero? Não é errado. Você pode sim ser próspero. Você pode sim ter dinheiro. Você pode todo ano trocar de carro. Você pode sim. Desde que você seja aprovado por Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Você pode ser próspero sim, irmão. Você pode passar no concurso, ganhar bem sim. Sua empresa ela pode prosperar. Você pode ter dinheiro que supre todas as suas necessidades. Que você viaja, você pode sim. Isso não é errado. Errado é ser dominado por mamon. O único pecado que Jesus chama de Senhor é mamon. Você não pode servir a dois senhores. É o único. Você está aqui comigo? Diz amém. O contraste entre a visão do homem e a visão de Deus. Ricos, tinha tudo, próspero. Mas a palavra diz, completamente miseráveis, pobres, digno de pena. Irmão, sabe o que é horrível? É o pior sentimento que alguém pode sentir por nós. Alguém te pergunta assim, você tem raiva daquela pessoa? Você está magoado com aquela pessoa? Você fala assim, não, eu tenho dó dela. É o pior sentimento, alguém sentir dó, pena da gente. Jesus está falando aqui, vocês são dignos de pena. Olha, eles eram os maiores fabricantes de colírio. E Jesus está dizendo, vocês são cegos. Vocês precisam comprar colírios para vocês. Olha como Deus trabalha. Jesus está falando assim, vocês são fabricantes de tecidos. Mas vocês estão, a sua vergonha está exposta, vocês estão nus. Você está aqui comigo nessa noite? Jesus, ele está corrigindo a igreja, mas ele dá um conselho. Versículo 18 vai falar assim, dou este conselho a vocês. E aí ele começa a dizer, comprem de mim ouro refinado. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. O que isso quer dizer? Busque a minha presença, busque as coisas dos céus, busque as coisas do reino, pare de se preocupar com as coisas terrenas. Se você comprar ouro refinado de mim, aí você vai ser rico de verdade, rico daquilo que o dinheiro não compra, rico daquilo que o homem não compra, rico daquilo que nada pode comprar, só aquilo que Deus pode nos oferecer de graça. Não por obras, mas pela graça. Favor imerecido. Irmão, bênção, você sabe o que é bênção? É algo que Deus te entregou. Aquilo que você lutou para fazer não é bênção. Bênção é provisão de Deus. Aquilo que Deus te entregou, isso é bênção. A gente não pode confundir as coisas. Deus vai falar, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E aí ele continua no versículo 19 dizendo, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Olha, o próprio Deus está falando, olha, eu repreendo e eu corrijo aqueles que eu tenho raiva. Não, aqueles que eu, fala comigo, aqueles que eu amo. Quarta-feira eu preguei sobre provação aqui, irmão. Provação é diferente de tentação. Você que não estava aqui no culto de quarta-feira, talvez Deus esteja querendo falar com você em relação a isso. Provação é diferente de tentação. A tentação é algo do mal, do diabo, para te fazer cair, para te derrubar, para te afastar de Deus, para que você se afaste de Deus. A provação é algo para te fazer crescer espiritualmente. A provação não vem para te derrubar, ela vem para te fazer crescer. Você vai crescer espiritualmente diante da provação. Tem essa diferença aí. Jesus, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, mas quem faz a tentação não é Deus, é o diabo. O Espírito Santo leva Jesus para onde? Para prova. Às vezes você está passando por uma prova e está achando que é o diabo. Não, é Deus querendo te fazer crescer.
É Deus criando maturidade espiritual em você. Sabe por que muitas vezes a gente não sai da prova? Porque a gente não quer aceitar. A gente coloca a culpa em todo mundo, mas esquece que quem traz a prova é Deus. Não para te derrubar, mas te fazer crescer. É tão bom quando a gente passa pelo deserto e fala assim: meu Deus, eu fui curado. Aí tem alguém do seu lado que está passando a mesma coisa. Aí você olha para ele e fala: eu passei por isso, tem provisão, tem um caminho no meio do deserto. Continue, as suas lágrimas vão cessar. Fica tranquilo, não para, só continua. Por quê? Porque você passou, você experimentou do favor, da graça de Deus. Você está aqui comigo. A provação vai passar, irmão. O deserto vai passar, mas entenda que Deus quer te fazer crescer. Já a tentação é para te derrubar. Fuja. Quais são as influências? Quais são as pessoas que estão te levando para o caminho mal? Quais são as pessoas que estão te levando para baixo? Quais são as pessoas que estão te afastando de Deus? É para você correr. Más influências. Fala um amém comigo aí. Eu já estou encerrando. O versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta. Detalhe sobre esse versículo. A gente entende mal esse versículo aqui. A gente entende mal, a gente acha que esse versículo aqui, esse é um dos versículos mais conhecidos. Você conhece esse versículo de cor, só que as pessoas entendem esse versículo errado. Esse versículo não tem nada a ver com evangelismo. Não tem nada a ver com algo evangelístico, não. O versículo vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não tem nada a ver com evangelismo. Esse versículo não é para a pessoa que está no mundão e precisa conhecer Jesus e Jesus está à porta batendo. Não. O contexto do texto aqui está dizendo que é para pessoas que conhecem a Jesus. A igreja está cheia, mas Jesus está do lado de fora. O culto está pulsante, sabe? Tá, nossa, de vento em popa, mas Jesus está do lado de fora. Tem pessoas dentro da igreja adorando, louvando, mas a intenção do seu coração fez com que Jesus ficasse do lado de fora. Aqui está falando sobre uma igreja lotada, rica, próspera, mas que não estava com a intenção correta. A igreja estava, Jesus estava do lado de fora. É isso que o versículo está falando aqui. Jesus está falando para a multidão: olha, vocês precisam abrir a porta. Essa frase tem a ver com repreensão. A igreja estava tendo culto, mas Jesus estava fora. A igreja estava prosperando, mas Jesus estava do lado de fora. Nós estamos prosperando, nós estamos avançando, mas Jesus está do lado de fora da nossa vida. Nós estamos num estado de mornidão. Nós estamos mornos no Senhor. A gente faz, mas Jesus está do lado de fora. Tudo está dando certo na nossa vida, mas Jesus está do lado de fora. Jesus está falando para a igreja de Laodiceia: eu estou dando a oportunidade de vocês abrirem o coração. Abre a porta, larga essas riquezas. Não importa quanto dinheiro você tem, abre a porta para eu ceiar com você. Deixa eu sentar com você. Abre a porta, a gente vai jantar juntos. Sabe o que eu aprendo com isso? Olha para mim em nome de Jesus, já estou encerrando. Sabe o que eu aprendo com isso? É que quando eu e você abrimos a porta para o Deus verdadeiro, imediatamente tem graça, tem favor, tem provisão de Deus para nós, imediatamente. Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? E o versículo 21, ele vai dizer: ao vencedor. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. O versículo 21, depois que passarmos por tudo isso, depois que você vencer a sua provação, depois que você vencer a tentação, depois que você decidir se tornar um crente firme, um discípulo firme, o Senhor vem com a promessa sobre a nossa vida. Quantos aqui tem promessa de Deus? Deus vem com a promessa dizendo: ao vencedor. Tem algum vencedor aqui nessa noite?
Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em meu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos em nome de Jesus. Não sei qual é o estado que você está. Eu não sei qual estação você está passando, mas tem um Deus aqui nessa noite que conhece. Ele conhece você pelo nome. Irmão, entenda uma coisa, aquilo que você precisa, Ele sabe. A gente está se perdendo porque está correndo atrás de coisas que não precisamos. A primeira coisa que eu e você precisamos é da presença dEle. Nós não podemos ir sem a presença dEle. Nós não podemos avançar sem a presença dEle. Do que adianta ter riquezas, ter carro, ter uma igreja lotada, ter uma igreja cheia, ter tudo na vida, ter carro, mansão, ter roupa, ter tudo e não ter a aprovação de Deus? Ele está te chamando nessa noite a você sair desse lugar e vir para o lugar de aprovação. Saia do lugar de mornidão, saia do morno. Quem somos nós diante de Deus? Quem sou eu e você diante de Deus Todo-Poderoso? Quem você tem sido? O que você tem demonstrado não é o que o irmão pensa de mim. Eu não estou preocupado com o que estão falando de mim. Eu não estou preocupado com o que estão fofocando de mim. Eu não estou preocupado com a minha imagem. Eu estou preocupado com o que Deus diz sobre mim. Eu não estou preocupado com a minha reputação. Não. Eu estou preocupado com o que Deus está falando de mim. Eu estou preocupado em cumprir o propósito dEle sobre a minha vida. Eu estou preocupado com o chamado dEle para mim. Eu estou preocupado com a promessa dEle para mim. O que as pessoas falam, falam mesmo. Irmão, não se preocupe como você está diante de Deus nessa noite. Deus está abrindo mentes nessa noite. Deus está abrindo corações nessa noite. Deus está abrindo entendimento. Deus está trazendo à tona situações que talvez nem você sabia, mas Deus está trazendo agora no seu coração. Ele está falando: chegou a hora de mudar de nível, chegou a hora de mudar de fase, chegou a hora de você crescer mais um pouco. Deus quer te levar para um novo caminho, e esse novo caminho é Ele. Feche seus olhos nessa noite, comece a orar. Comece a entregar a sua vida aí no seu lugar. Comece a dizer: Senhor, eu preciso. Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador. Acha em mim um verdadeiro discípulo. Crente todo mundo é. Eu quero ser discípulo. Cristão todo mundo é. Eu quero ser discípulo. Comece a orar, comece a pedir aí para o Senhor. Comece a orar falando: Senhor, como eu preciso de Ti, Jesus. Vamos, Lagoinha, vamos, abra sua boca. Não se importe com quem está do seu lado. Não. Ele está orando também. Ele está buscando. Você não veio aqui para olhar para o irmão que está do seu lado. Você não veio aqui para ficar olhando para mim. Você veio aqui para orar ao seu Deus. Você veio aqui para estar culto. Você veio aqui para poder receber dele o que ele tem para a sua vida. Comece a orar. Comece a buscar. Vamos, os intercessores dessa casa. Comece a profetizar sobre a igreja. Vamos abrir o céu sobre este lugar. Há uma presença sobre este lugar. Eu posso sentir o poder de Deus aqui. Eu posso ver pessoas sendo transformadas. Eu posso ver mentes sendo transformadas. Eu posso ver pessoas mudando de fase, mudando de estação. Chegou a hora, é hoje, é agora. Vamos. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a Ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho aqui.
onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina. Você pode declarar isso. É o melhor Aleluia. lugar onde eu possa estar. Levante as suas mãos e declare isso, Lagoinha. E não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim. Mora em mim, Jesus. Mora em mim. De todos os amores, De todos os amores eu escolho a ti. acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti. Onde o fogo não apaga, Aleluia. Feche seus olhos nessa noite. amor não falha, Cante isso, continua cantando. onde a paz Reina É o melhor lugar. é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Acende o fogo em Jesus mora em mim. De todos os amores eu Começa a pedir escolho fogo. a ti. Começa a pedir fogo. Começa a pedir, acenda o fogo em mim. Eu quero acender. Venha fogo, fogo do Espírito. A palavra de Deus diz que nós seremos batizados com o Espírito e com fogo. Fogo, fogo. Fogo em mim. Mora em mim, Jesus. mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim. Mora em mim. De todos os lugares. Coloca a mão no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Feche seus olhos, não olhe para o lado. Faça essa oração comigo, fala: Senhor Jesus. Fale comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu dependo de Ti. Eu quero ser um discípulo. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu me rendo à Tua vontade nessa noite, em nome de Jesus. Você ainda de olhos fechados, faça essa outra oração. Fala: Deus Pai. Fala comigo: Deus Pai, eu que andei longe, eu que andei afastado, eu que esfriei, nessa noite eu reconheço que preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, eu preciso do Senhor. Mora dentro de mim, faz morada em mim, muda as coisas de lugar. Eu quero ser parecido com Cristo. Fale comigo nessa noite. Eu volto à Tua presença. Eu volto. Eu quero o Senhor de volta, em nome de Jesus. Eu não posso sair daqui dessa noite, feche os seus olhos, sem orar por você. Não tem a ver com estrutura, não tem a ver com pessoas, mas tem a ver com o que a palavra de Deus disse para você. Eu não tenho poder nenhum de convencimento. O Espírito Santo já falou no seu coração. O Espírito Santo já te confrontou. O Espírito Santo já derramou sobre você a verdade. Ele já te convenceu. Agora você precisa tomar uma atitude. Não dá para ficar no talvez. É hoje, ou é sim ou é não. É hoje. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a sua vida.
Você que fez uma dessas orações, eu quero orar por você nessa noite. Saiba que você está no lugar seguro. Saiba que você está entre irmãos. O Senhor é contigo. Não tenha medo, não tenha vergonha. Satanás vai tentar te parar agora, mas ele já foi derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés. Você é livre. A palavra diz: onde o Espírito de Deus está, nós somos livres. Você é livre, irmão. Você que fez uma dessas orações, eu vou contar até 3. Você vai levantar a sua mão o mais alto que você puder, e eu vou orar com você. Nós vamos selar essa palavra em nome de Jesus. 1, 2, 3. Levante a sua mão, você, o mais alto que você puder. Você que entendeu essa palavra, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais, eu sei que tem mais. Deus te abençoe. Tem mais, tem mais. Levante a sua mão. É agora. É agora. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Aleluia, Jesus. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Feche seus olhos em nome de Jesus. Você que levantou as mãos, quero te fazer um convite. Corre aqui, deixa eu orar por você. Sem constrangimento, pode vir, rápido. Quero orar por você. Deus vai ministrar sobre a sua vida agora. Igreja, feche os olhos. Estenda suas mãos para cá. Continue adorando. Continue louvando. Vidas estão sendo salvas nessa noite. Você pode dizer um amém aí comigo? Vidas estão sendo restauradas aqui nessa noite. Aleluia. Você pode dar um brado de vitória aí no seu lugar. Você pode dizer um amém aí no seu lugar. Oh, Espírito Santo, estenda suas mãos para cá em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, nós ministramos sobre essas vidas. Pai, nós cremos agora no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o teu perdão sobre a vida dessas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que elas possam experimentar ainda mais o teu favor, da tua graça, da tua vontade, do favor imerecido, da tua salvação, da tua restauração. Restaura agora, Espírito Santo, tudo aquilo que foi destruído. Traz de volta promessas, sonhos. Traz agora, Espírito Santo, a tua bondade, Espírito Santo, a tua graça sobre ela, sobre a família, sobre a casa. Nós declaramos cura, vida em abundância. Pai, que elas possam se firmar agora no teu caminho, na tua verdade. Pai, nós abençoamos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, comece a ministrar, comece a orar. Você faz parte disso. Comece a dizer palavras de avivamento. Comece a declarar palavras de renovo. Vamos. Não há nada que nós queremos mais a não ser a presença de Deus. Senhor, acende o fogo. Acende o fogo. Acende o fogo. Acende o fogo. Fogo do Espírito. 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 Em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo. Ah, Jesus, como nós te amamos. Comece a declarar, ore. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me Tem alguém feliz aqui nessa noite? Nós queremos declarar algo para vocês nessa noite. Malu, é um novo tempo na sua vida. É um novo de Deus para você. Você está pronta para receber de Deus? Você está pronta, irmã, para receber de Deus? Eu abençoo a sua vida, a sua casa, abençoa a vida da sua filha em nome de Jesus. Você e a sua casa vai ser alcançada pelo Senhor. A partir de agora a provisão. A partir de agora a vida do Espírito Santo de Deus. A partir de agora um novo nível. Um novo maná de Deus chegando agora sobre a sua casa, sobre a sua família. Restauração agora em nome de Jesus. E nós queremos celebrar a vida de vocês. A palavra de Deus diz que quando um justo se arrepende, há festa no céu. E aqui na nossa igreja nós temos uma cultura. Se tem festa no céu, tem festa aqui também. E nós queremos abençoar a vida de vocês. Quando eu contar até 3, vocês vão olhar para trás e vai receber todo o nosso amor. Amém? Vamos lá, igreja. Você está aqui comigo? Vamos lá.
1, 2, 3. Seja bem-vindo ao novo. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Teu Glória amor a Deus. me satisfaz. Vocês que vieram aqui na frente, me dá mais 5 minutinhos. Você pode acompanhar o Daniel e a Daiane ali. Eles vão conversar com vocês, vão anotar o nome de vocês. Aleluia. Tem alguém feliz aqui nessa noite, Lagoinha? Glória a Deus. Tem salvação, tem restauração. Em nome de Jesus. Você pode acompanhar aqui, ó. Acompanha ali eles. Em nome de Jesus. Pode acompanhar ali, ó. Vai lá, corre lá, Malu, corre lá. Glória a Deus. Quantos receberam do Senhor aqui nessa noite? Quantos aqui estão prontos para mais uma semana? Quantos aqui receberam provisão de Deus nessa noite? Eu profetizo sobre você um novo tempo, em nome de Jesus. Você crê nisso, Lagoinha? Eu tenho só mais um aviso para você. Nós fizemos ali um lanche especial. Hoje é choripã. Quem conhece choripã aqui? Choripã é linguiça no pão com vinagrete e tem algumas outras coisinhas ali que é maravilhoso. R$10. Já vem com refrigerante? Sim, já vem com refrigerante. Passa lá, nós estamos investindo na nossa igreja, estamos procurando um lugar novo e eu creio que você faz parte disso, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos. Pai, leve os teus filhos em paz. Jesus, que a tua graça, o teu favor seja com eles, que o Senhor venha sobre a casa, sobre a família. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, em nome de Jesus, portas abertas, contratos assinados, uma nova unção, uma nova porção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus te leve em paz. Quarta-feira estamos aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Abraça quem está do seu lado, abraça aí umas 10 pessoas e que você vá em paz em nome de Jesus. Não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira